Já vimos o Pai enviar o Filho. Agora, vamos entender como isso nos transforma em filhos de Deus. A paternidade de Deus não é só uma ideia, é a realidade original e perfeita, o padrão para todos. É o do Pai, o Pater, que toda família, toda patrícia no céu e na terra, recebe seu nome. É fundamental entender essa diferença. Deus é o Criador de todos, mas é Pai apenas dos que creem. A filiação divina não é um direito natural, é um poder concedido pela fé em Cristo Jesus. Essa transformação acontece por um ato jurídico, um ato legal de Deus, a adoção. Isso nos dá segurança. A adoção romana ilustra bem isso. A vida antiga é legalmente encerrada. Tudo se faz novo. E como filhos, nos tornamos herdeiros de Deus. Uma herança eterna garantida pela promessa do Pai. Ser filho de Deus traz privilégios. O primeiro é o seu cuidado. Ele conhece e supre cada necessidade. Essa certeza de que o Pai sabe é o que nos livra da ansiedade e nos firma na confiança. A disciplina do Pai também é um privilégio. Não é um castigo, mas uma prova de amor que nos santifica. Essa paideia é a prova de que somos filhos legítimos, de que pertencemos à família de Deus. Mas o maior privilégio é este. O véu foi rasgado. Temos livre acesso à presença do Pai. E é o Espírito Santo, a pessoa divina, que testifica em nosso interior sobre essa filiação. É o Espírito quem nos capacita a clamar Abba, uma palavra de profunda intimidade e afeto. Essa nova identidade, por termos sido amados primeiro, gera privilégios e também responsabilidades. Nossa vida se torna então uma resposta de amor e confiança à graça que recebemos dele. Somos chamados a ser mimetai, ou seja, imitadores que refletem as virtudes do nosso Pai Celestial. Então, tudo começa na iniciativa de Deus, nesse amor que age. E a consequência direta disso para nós é a filiação. Pensa comigo. A gente sai da condição de apenas criatura para receber a incrível posição de filho. É uma mudança total, uma mudança jurídica e espiritual que redefine completamente quem a gente é e como a gente se aproxima de Deus. Essa é uma pergunta fundamental, não é mesmo? E a resposta é curiosa. É um sim e um não. A Bíblia nos mostra que existe uma distinção muito importante. Sim, Deus é Pai no sentido de que Ele é o Criador de todos. Mas existe também uma paternidade relacional e íntima salvadora que é reservada só para aqueles que estão em Cristo. É essa paternidade mais profunda que a gente vai explorar. Para a gente entender isso direitinho, a gente precisa ver que a Bíblia apresenta essa paternidade de Deus de duas maneiras. Primeiro, como o Pai de toda a criação, e segundo, de uma forma muito mais especial e próxima, como o Pai daqueles que foram redimidos por Jesus. Olha só como essa tabela deixa tudo bem claro. De um lado, como Criador, Deus é Pai de todo mundo no sentido de que Ele deu a vida e sustenta tudo que existe. A relação é baseada na própria existência, mas a paternidade para os redimidos, essa é diferente. Ela não se baseia só em existir, mas em nascer de novo. É um relacionamento que começa quando, pela fé em Cristo, nós somos legalmente adotados na família de Deus. E este versículo de João é a chave de tudo. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Viu só? Não é um direito de nascença, é uma autoridade, um privilégio que nos é dado pela pura graça de Deus. E a condição é clara: receber Jesus e crer no nome dele. A filiação é um presente para quem crê. A palavra grega usada aqui, tekna, reforça exatamente essa ideia. Ela não fala de uma criação distante, mas de um nascimento, de uma nova natureza que é gerada pelo próprio Deus. Nós somos, espiritualmente, nascidos dele. Isso aponta para uma intimidade, para uma origem em comum, que só o novo nascimento pode criar. E ser filho de Deus significa ter privilégios extraordinários. Não se trata só de ser salvo da condenação, não. É ser trazido para o círculo íntimo da família divina, com todos os direitos e todo o cuidado que essa nova relação nos garante. Vamos olhar para 3 desses privilégios centrais: o cuidado constante do Pai no nosso dia a dia, a sua disciplina que nos molda por amor e o acesso direto, sem barreiras, à sua santa presença. Cada um deles é uma prova viva do seu amor de Pai. Jesus mesmo nos ensinou lá em Mateus 6 para a gente não viver ansioso, porque nosso Pai Celestial sabe exatamente do que precisamos. Ele provê.
E ao mesmo tempo, a Bíblia diz em Hebreus 12 que ele também nos disciplina. Mas aqui está o pulo do gato. Essa disciplina nunca é a ira de um juiz, é o treinamento cuidadoso de um pai que nos ama e quer nos ver cada vez mais parecidos com Jesus. A palavra grega para disciplina aqui é paideia. Ela carrega a ideia de educação, de instrução, de formação de caráter. As provações e as correções que a gente enfrenta na vida cristã são, na verdade, ferramentas pedagógicas nas mãos de um pai perfeito. Ele está nos moldando para a santidade. A Bíblia chega a dizer que a ausência dessa correção seria um sinal de que não somos filhos legítimos. E talvez o privilégio mais sublime seja o da intimidade. Isso é capturado perfeitamente na palavra aramaica Abba. Não era uma palavra formal, um senhor. Era a expressão de uma criança cheia de confiança e afeto, chamando o seu papai. É a linguagem do coração, da total dependência e da mais completa segurança. E esse versículo, ele é brilhante, mostra a Trindade inteira agindo por nós. O Pai nos adota, o Filho torna isso possível, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem morar em nós para confirmar essa realidade no nosso coração. Ele não é uma força, é uma pessoa divina que testifica ao nosso espírito que somos filhos. É Ele quem nos dá a ousadia de clamar Abba, Pai. É a certeza interior da nossa filiação. Mas é claro, tantos privilégios também trazem responsabilidades. Nossa identidade de filhos não é um passe livre para a gente viver de qualquer jeito. Pelo contrário, é um chamado para viver de uma maneira que honre o nome da nossa nova família e o caráter do nosso Pai. Essas responsabilidades aparecem no nosso caráter, no nosso jeito de ser. Nós somos chamados a imitar nosso Pai em santidade e amor. A nossa obediência agora é motivada pelo amor, não mais pelo medo. E a gente aprende a viver com a segurança e a perspectiva de quem sabe que é um herdeiro do reino. E essa distinção aqui é vital. Ela muda tudo. A obediência no Antigo Testamento era muitas vezes motivada pela lei e pelo medo do castigo. Mas a obediência do cristão, do filho, nasce do amor e da gratidão. A ordem das coisas é outra. A gente não obedece para que Deus nos aceite e nos torne filhos. Nós obedecemos porque Ele já nos aceitou e já nos tornou filhos. A nossa obediência é a resposta do amor. Finalmente, nossa filiação não define apenas o nosso presente, mas ela garante o nosso futuro. Porque como filhos, nós somos também herdeiros. E esta é uma verdade legal, espiritual, com implicações que duram para sempre. Paulo, escrevendo para uma cultura que entendia tudo de lei romana, usa uma metáfora poderosíssima. Naquele tempo, no ato da adoção romana, um filho adotado era legalmente desligado da sua família antiga. Todas as suas dívidas eram canceladas. Ele recebia um nome novo e plenos direitos de herança, como se fosse um filho biológico. Essa é a imagem perfeita da nossa adoção espiritual. Nosso passado é cancelado e um futuro glorioso nos é garantido. A palavra grega para isso é kleronomos, que significa herdeiro. E um herdeiro não recebe sua parte por ter trabalhado por ela ou por merecê-la. Ele a recebe simplesmente por causa da sua posição na família. Do mesmo jeito, a nossa herança eterna não é um prêmio pelo nosso esforço, é uma garantia que vem com o nosso novo nome de família. E aqui o apóstolo Paulo resume tudo de forma magistral. A lógica é simples e poderosa. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros do próprio Deus. E mais, co-herdeiros com o Filho unigênito, Cristo Jesus. Para pensar no que isso significa. Nós estamos destinados a compartilhar da glória e da herança do próprio Filho de Deus. Não existe posição mais segura ou futuro mais glorioso que este. Portanto, a questão final que essa verdade nos impõe não é teórica, mas prática, sabendo que fomos amados primeiro pelo Pai, adotados como filhos por um ato legal e espiritual, selados pela pessoa divina do Espírito Santo e destinados a uma herança eterna. Como essa identidade de herdeiro de Deus deve transformar a maneira como a gente vive cada dia hoje? Que a certeza dessa filiação nos encha de segurança, de santidade e de esperança. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da Fonte EBD.